is a Gundam. Eu voltei recentemente do Japão, né? Eu estive lá agora no final de abril, começo de maio de 2025. Eu já fiz um vídeo para mostrar para vocês a Expo 2025, né? Que aconteceu em Osaka e tinha a nova estátua do Gundam. Então esse vídeo já está no ar no canal. Se vocês quiserem, tiverem interesse, né, assiste aquele vídeo. Eu falo mais da Expo, mas com maior foco, é claro, na visita da estátua, que foi meu principal motivo para ter ido lá. E eu também, claro, vou trazer um vídeo trazendo um correio Gunpla mostrando os kits que eu comprei. Esse vídeo aqui que eu pretendo fazer mais um vlog falando sobre a minha experiência nessa viagem, que não foi a Expo, né? Tudo que eu fiz de Gundam relacionado a Gundam fora da Expo. E também, claro, eu quero fazer um vídeo de dicas atualizadas para uma viagem no Japão mais voltada para Gundam, Gunpla, né? Eu fiz um guia desses em 2023, quando eu voltei de lá. E eu queria agora atualizar com novas informações, novas coisas, né? Mas nesse vídeo de agora eu queria fazer mais o vlog da viagem mesmo. Então, depois da Expo 2025, né? Eu estive em Osaka, eu fiz outras coisas, fui na Universal, conheci outros lugares em Osaka. E eu resolvi dar uma olhadinha em Gunpla em Osaka, que é uma coisa que eu não tinha feito, na verdade. Porque eu sempre, né, que eu fui pro Japão, eu já fui 4 vezes pro Japão, eu sempre fui pra Tóquio e eu sempre achei, vou procurar Gunpla lá porque eu acho que deve ter mais opções, né? Osaka, por exemplo, não tem uma Gundam Base. Tem uma Gundam Base em Kyoto, né? Mas em Osaka mesmo não tem uma. Mas dessa vez eu resolvi dar uma procuradinha. Em primeiro lugar, estava acontecendo uma Gundam Base pop-up, que é uma Gundam Base temporária que eles estão fazendo. Supostamente eles disseram que é um tour mundial, né? Normalmente esse tour mundial da Bandai acaba acontecendo bastante pela Ásia, né? Ela já foi, com esse tour mundial, já foi para Hong Kong, que é outro lugar que não tem Gundam Base, tudo. Mas dessa vez ela estava em Osaka e disseram que era a maior Gundam Base que tinha em Osaka, né? Que eles já fizeram lá em Osaka. Então ela aconteceu na estação de Osaka da JR Station, na estação Osaka Umeda, que é a estação principal ali de Osaka, dentro de uma loja de departamento que chama Daimaru. Então eu tinha dado uma olhada, vi que ela estava acontecendo. Sinceramente eu não sei qual que é o período, até quando ela vai estar lá, então eu vou falar um pouco sobre ter ido lá. Mas não sei, né? Se você pretende ir lá para o Japão, é bom conferir nas redes sociais da Bandai se a Gundam Base ainda vai estar lá em Osaka. Eu achei que era uma boa oportunidade, né? Depois de ter ido na Expo. Como eu falei naquele vídeo, não tem muitos model kits na Expo. O pavilhão da Bandai não tinha uma lojinha especial e só na loja da exposição em si tinha os 2 kits básicos, né? Os 2 kits da estátua, que é o Entry Grade e aquele 1 para 144, que é basicamente um High Grade. Então conhecer a Gundam Base seria bacana. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que você não pode só entrar lá, né? Eu sei que a Gundam Base de Tóquio, eu vou falar isso mais pra frente aqui no vlog, ela tá com um calendário que você pode consultar e ela tem os dias brancos, amarelos e vermelhos. Nos dias brancos a entrada é liberada. Pode ser que eles façam uma fila na porta, dependendo da quantidade de pessoas, mas você pode entrar sem ter reserva. Quando é amarelo, até as 3 da tarde você precisa ter uma reserva. E para fazer a reserva você tem que participar de uma loteria, você pode se cadastrar, tem um site em inglês que você pode se cadastrar, participar da loteria e se você for sorteado, você tem um convite para entrar. E depois das 3 eles liberam a entrada para todo mundo normal. E os dias vermelhos, que é os dias que a Bandai prevê maior fluxo de pessoas, normalmente é um dia que ela vai liberar novos kits na Gundam Base, ela coloca como vermelho e você só pode entrar durante o dia inteiro ganhando nessa loteria. Mas na Gundam Base de Osaka não estava nesse calendário, né? Eles têm a Gundam Base de Tóquio, de Kyoto, a Side F que fica em Fukuoka, né? Que eu fui no ano passado, mas não tinha a Gundam Base de Osaka, então eu assumi que eu poderia entrar. Chegando lá eu descobri que não. Você tem que ter um QR Code, você tem que baixar um app de conversa similar ao WhatsApp, mas que chama Line, é um app muito popular no Japão de conversas. Você tem que baixar esse app, criar um perfil nele, né? Vincular, criar uma conta. Aí lá na entrada da loja tem um QR Code que é para você adicionar a Bandai como seu amigo nesse app. E aí, num chat com a Bandai, eles vão te mandar um link que você pode se cadastrar para entrar numa fila. Então você escolhe o dia e o horário e ele vai te atribuir um lugar na fila para você poder entrar, tipo uma fila virtual através desse app. Então eu fiz todo esse processo e nesse processo você não tem direito a entrar com um acompanhante. Então eu tive que fazer e minha esposa teve que fazer para que nós dois pudéssemos entrar nela. Então eu fiz esse processo, demorou alguns minutinhos lá na porta dela mesmo, todo mundo estava lá esperando.
consegui entrar na fila e esperar um slot para entrar. Foi um processo novo, nunca tinha visto isso. Tô contando aqui, né, mesmo que você não vá a tempo de pegar essa Gundam Base, caso a Bandai resolva fazer algo similar com isso daí. Eu achei que foi um processo bem curioso. Não estava muito claro na frente da loja como fazer isso, mas procurando na internet eu sempre achei... sempre tem um post do Reddit explicando e alguém estava falando como fazer isso. Aí eu consegui fazer e consegui um lugar e entrei. E realmente, assim, antes de entrar na Gundam Base, eu já estava impressionado porque tem uma estátua bem alta, tinha tipo 1,50 m, 2 metros de altura, do G-Quax, né? Esse Gundam da série nova, e uma do RX-78. E bem na frente dela tinha o RX-78F00 com todo aquele backpack enorme com as asas que ele tá na apresentação da Bandai lá no pavilhão. Se você não viu o meu vídeo, confere lá o vídeo da Expo que eu mostro esse Gundam. Então com todos aqueles painéis solares, tudo, achei bem bacana que tava assim. E de lá da frente já dava para ver dentro da Gundam Base, né? Então quando chegou a minha vez eu finalmente consegui entrar. Tem toda uma parte com merchandising da Expo, então tinha... toalhas, chaveiros, copos, várias coisas da Expo, além dos Model Kits, né? Esses Model Kits da Expo não são exclusivos da Expo, então você achava ele não só em Gundam Base, mas também em lojas normais, mas eu achei bem bacana que tinha bastante coisa da Expo, eu até peguei mais coisa que eu não tinha comprado na Expo, eu comprei lá. E em matéria de Model Kits é mais ou menos o que eu já tinha visto em 2023 e em 2024. Tem os kits que tiveram lotes recentes, você vai achar bastante lá. E fora isso, você não vai achar mais nada. Tem, é claro, alguns kits exclusivos da Gundam Base, como, por exemplo, o Real Grade 2.0 nas cores da Gundam Base. Então, dessa viagem, eu tinha uma lista, né? Vocês vão ver no Correio Gunpla tudo que eu comprei, mas eu tinha uma lista dos kits que eu tinha mais interesse, para não ficar muito perdido, não sair procurando qualquer coisa. Até porque meu backlog tá bem grande, não faz sentido eu comprar qualquer kit. Claro que eu teria interesse em comprar muito mais kits, mas tentando focar. Então eu tava olhando lá dentro do que eu procurava, e eu queria os kits do G-Quax. Nenhum sinal do G-Quax mesmo, mas por sorte tinha o Police Zaku lá, que eu não vi em nenhuma outra loja no preço oficial, só fui achar em loja de segunda mão bem cara. Então eu consegui pegar o Police Zaku, fiquei feliz, dei uma olhada nos vários outros kits, peguei algumas outras coisas. Para você poder comprar, você tinha que mostrar de novo o convite que você obteve lá naquela fila virtual para poder comprar, porque eu acho que eles estavam limitando a uma compra por pessoa por dia, né? Então, consegui conhecer essa daí. Em matéria de estoque, não era muito diferente do que eu já tinha visto na Gundam Base de Tóquio em 2023, né? Como eu falei, só os kits que teve lote recentes e alguns até esgotam rápido. De resto, não tinha muito mais coisa, a não ser alguns exclusivos. Então, não dava para comprar muito Gundam. Mas, de qualquer forma, foi legal. É bem bonito lá. É uma pena que Osaka não tem uma Gundam Base permanente, né? Essa daqui eu não sei até quando vai ficar. Mas, como eu já falei, tem uma Gundam Base em Kyoto, que é 20 minutos de trem, dependendo de onde você estiver, 20 minutos de trem de Osaka para Kyoto. E a Gundam Base de Kyoto fica de frente para a estação central de Kyoto. Então é bem fácil chegar lá também se você estiver em Osaka. Num outro dia, andando por Osaka, pela região de Namba, de Nipponbashi, que fica perto mais ou menos de onde fica o Dotonbori, né, que é aquela área cheia de lojas, cheia de restaurantes, bem movimentada. Nessa área eu tinha pesquisado e tem duas surugaias. Eu pretendia ir em uma delas, mas eu acabei andando, cheguei na outra e acabei indo nas duas. Também tem uma Mandarake, mas essa eu não fui olhar a Mandarake de Osaka, né? Nenhuma dessas lojas que eu tô falando, infelizmente, eu fiz vídeos, né? Tava tudo meio cheio, as lojas são meio apertadas, e eu falei, ficar mostrando um monte de prateleira para vocês, eu sei que às vezes é legal ficar vendo, mas eu acabei não gravando, então peço desculpas, vou usar se eu achar umas fotos na internet dessas lojas, mas eu não fiz nenhum vídeo, nenhuma foto lá dentro. E o que eu encontrei na Surugaya não é diferente do que eu já tinha visto na Surugaya em Tóquio. Tem bastante kit, tem uma grande variedade, mas todos de segunda mão sendo vendidos num preço bem acima. Um ou outro kit que teve lançamento recente, eles vendem no preço oficial, mas a maioria com preço bem acima. A vantagem é que o Surugaya faz tax free, então você lá na hora de pagar no caixa, ele já desconta o imposto, você já paga menos, né? A Gundam Base não faz tax free, em Osaka não tem. Em Tóquio eu vou falar mais pra frente depois como que funciona lá. No meu vídeo de dicas eu vou falar melhor que dá pra fazer, ao contrário do que eu tinha visto no passado,
dá para fazer tax free na Gundam Base de Tóquio, mas em Osaka não. Já na Surugai eles fazem no caixa, você apresenta o seu passaporte, ele faz ali o tax free, dá para comprar. Eu comprei alguns kits lá, mas como eu falei, o preço estava mais alto. Eu acabei indo nas duas, né? Alguns kits tinham só em uma, outros só tinham em outra. Então, se você tiver só em Osaka e você não vai em Tóquio, mesmo se você for em Tóquio, mas quiser dar uma olhada lá, primeiro eu sugeriria você passar comparando os preços para poder ter uma noção e não comprar assim no primeiro preço que você encontrar. Osaka também, claro, tem Big Camera, tem Yodobashi, mas essas eu não procurei, né? Essas daí vão ter normalmente o que teve de estoque recente da Bandai e eu ia procurar isso em Tóquio. Então eu queria ver o que tinha de diferente e as Surugaias de Osaka foram bem legais. Não é tão grande, não tinha tanto kit quanto a de Tóquio, né? Aquela que fica em Akihabara, mas tinha bastante coisa, eu achei bem bacana. Outra loja também ali mesmo, muito perto da Surugaia que eu fui, e também tem os kits de segunda mão, tudo, é a Jungle Fantastic Machinery. É um nome enorme, né? O nome, na verdade, é maior que esse ainda, mas se você procurar assim no Google, você vai achar ela. É uma lojinha também que vende coisas do hobby, também tem kits de segunda mão, mas o preço também estava meio salgado. Não tinha tanta variedade, não foi tão interessante ter visitado ela quanto ir na Surugaia, mas se você, como ela já fica bem perto, você está na região, não custa você dar uma espiadinha lá. Essa região de Nipponbashi parece que é mais ou menos assim a Akihabara de Osaka, pelo que eu entendi, né? Não tenho muita certeza, não pesquisei muito, nem era meu objetivo em Osaka ficar procurando muito Gundam, né? Mas como eu tava lá, dei uma olhadinha. Então tem várias lojas, tem uma Animate, que é que é uma loja que vende bastante coisa de mangá, de anime. Então tem bastante coisas assim da cultura nerd, otaku, similar em Akihabara. Bem menor, é claro, tem bem menos variedade de coisa, mas tem bastante opção. Então, de repente, se calhar de você só tá em Osaka, ou se você quiser dar uma espiadinha, tem essas opções em Osaka. De resto, e foi isso que eu vi em Osaka sobre Gunpla, né? Terminando Osaka, eu peguei um Shinkansen, o que é sempre uma emoção, eu gosto muito de Shinkansen, e fui para Tóquio. Dessa vez o dia estava bem nublado, chuvoso, e ao contrário do que aconteceu ano passado, não consegui ver o Fuji do Shinkansen. Em Tóquio eu fui primeiro na Disney, né, explorei um pouco lá da Disney e tudo, e depois eu fui para ficar. Só que ao contrário do que aconteceu em 2023, que eu fiquei em Akihabara, né, que é até o hotel que eu recomendei e tudo, dessa vez, para não fazer assim um roteiro, eu não tava querendo focar tanto em Gundam quanto eu tinha focado em 2023, eu acabei ficando em Shinjuku, que é um bairro bem diferente de Akihabara, bem agitado, bem movimentado, mas ainda assim eu tinha planos de fazer roteiros de Gundam, né, para trazer mais informações, verificar como tava e fazer as minhas compras. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, a Gundam Base de Tóquio. Como eu falei, ela tá fazendo agora, ela tem esse calendário, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo e também num comentário fixado para o calendário. E no calendário tem um link para você poder entrar na loteria para a data que você quiser. Eu tinha uns dias que eu ia estar lá, né? Eu ia ter 6 dias em Tóquio, fora a Disney, né? 6 dias em Tóquio mesmo, para poder ir na Gundam Base. Alguns dias eu já tinha roteiro, então não ia dar certo para eu ir. Para os dias que eu não tinha roteiro, eu escolhi. Normalmente é assim. Então, como você faz? Você olha para a semana que você quer ir e vê se é um dia branco, você não precisa se preocupar. Minha única conselho é você chegar lá cedo, ver o horário que a loja abre e tenta chegar nesse horário, porque mais para tarde, para noite, a loja tende a ficar mais cheia. Então, tenta chegar cedo. Se for um dia laranja e você não quer ir depois das 3, né? Você quer ir de manhã, ou se for um dia vermelho que você vai ter que ter a reserva para ir o dia inteiro, então a reserva abre na segunda-feira da semana anterior à semana que você quer ir. Então, se você quer ir no dia, por exemplo, dia 20 de maio, né? Hoje é dia 12 de maio, já abriu a reserva para a semana do dia 20 de maio, que é a semana que vem, no caso, né, em relação ao dia hoje que eu tô gravando. Então você segue essa dica para poder fazer a reserva e ver se você vai precisar participar da loteria. Então eu já tinha me cadastrado para isso aí, quando ainda eu estava no Brasil, eu acho. Não, quando eu já estava em Osaka, eu coloquei para participar dessa loteria. E pedi para minha esposa também, quando você ganhar na loteria da Gundam Base, você pode levar até 2 acompanhantes. Mas, como é uma loteria, um sorteio, eu pedi para minha esposa também tentar, para a gente aumentar as nossas chances. Para os dias que eu podia ir, né, e eu tentei para 4 dias diferentes, então eu tentei para esses 4 dias, minha esposa tentou para esses 4 dias. Todos esses dias estavam amarelos ou vermelhos, né? Só lembrando que eu estava lá bem na época da Golden Week, que é uma época muito movimentada. Em geral, as pessoas, né, falando em turismo, não recomendam você estar lá.
Vou falar a verdade para vocês, não é muito pior do que Japão em qualquer outra época. Tóquio tá sempre lotada de turista ultimamente, tá um sucesso. Então, tá na Golden Week eu não senti tanta diferença. Mas a Bandai tinha colocado a Gundam Base como amarelo ou vermelho todos os dias. O dia principal que eu queria ir, que era na terça-feira, era vermelho, porque era um feriado nacional no Japão. Então, eu tentei para esses 4 dias, minha esposa tentou. Então, a gente fez 8 tentativas, somando nós dois. Dessas 8, a gente foi sorteado em 3. Eu fui sorteado na segunda e na terça, só que na segunda não dava. E minha esposa também foi sorteada na segunda. Para os outros 2 dias que eu tinha tentado, que era quinta e sexta, a gente não conseguiu. Então, talvez dá alguma ideia para vocês que de 8 tentativas a gente foi sorteado em 3, menos da metade. Pela procura, tudo... conseguir um lugar para Gundam Base, não, pelo que eu percebi, não tá tão fácil. Eu vi a gente lá na porta da Gundam Base, toda hora o pessoal, os funcionários avisando, apontando para a placa que dizia em japonês e em inglês que era só com reserva naquele dia, né, tudo. Eu não tentei ir num dia que tava amarelo, que você pode entrar depois das 3. E nenhum dia que eu tava lá era branco, para eu ver como que era. Mas quando eu fui em 2023, não tinha que fazer essa reserva, porém eles faziam fila na porta, você tinha que esperar, eles tinham que esperar a loja esvaziar um pouco, aí eles deixavam entrar um novo lote de pessoas, aí depois eles seguravam, né? Então eu não sei como tá funcionando nos dias que você não precisa da loteria. Como eu consegui na terça-feira na loteria, e quando você ganha na loteria ele te dá um horário. O horário que eu ganhei para terça, que era um dia vermelho, que você só podia entrar com convite o dia inteiro, era às 17h30. E a loja fecha às 8. Normalmente, eu acho que porque era a semana do Golden Week feriado, ela estava fechando às 9, mas geralmente ela fecha às 8. Ela costuma abrir 10 da manhã ou 11 horas, é bom você olhar, os horários dela variam um pouco, então dá uma olhadinha quando você for lá. Mas eu consegui, fiquei feliz que eu consegui pelo menos esse dia, né? Então, chegando lá, ele já pede para você mostrar o seu QR Code. Ele vai te dar um papel, que é o convite para você comprar. Você tem que apresentar esse papel que ele te dá para você comprar. E só quem tem esse papel consegue comprar. O convidado que está com você, ele consegue entrar, mas ele mesmo não vai conseguir comprar. Se ele quiser comprar alguma coisa, ele tem que comprar junto com você, num pagamento só, de uma vez só. Você não pode fazer mais de uma compra, não pode fazer mais de um pagamento. Então, tudo que você for comprar, você tem que comprar só você. Só a pessoa que ganhou na loteria pode comprar. Então, é isso. E eles também estão tirando sua foto na entrada. Eles estão registrando, fazendo registro facial. Porque você pode criar diferentes perfis para ser sorteado, né? E acho que eles estão fazendo todo um controle para identificar aqueles scalpers que ficam indo na Gundam Base e comprando para revender depois. Eles estão fazendo um controle bem forte. Eles também limitam a quantidade de kits. Alguns kits você pode comprar 3, né? E alguns que são os mais exclusivos, é só uma unidade que você pode comprar. Quando eu fui lá, eles tinham acabado de lançar o Master Grade do Epion e o Master Grade do Wing Zero VK naquela versão Cross Contrast Color, que é aquele Epion branco e dourado, e o Wing Zero roxo e azul. São cores bem engraçadas e tava tendo muita procura. Depois eu vi esses mesmos kits sendo vendidos por mais de 3 vezes o preço deles na Surugai. Então você vê que o pessoal tava bem desesperado e mesmo assim os scalpers conseguem comprar e revender. Dentro da Gundam Base em si, não estava muito diferente do que eu vi e do que aconteceu em Osaka. Os kits com lote recente estavam lá, como os exclusivos também. Dos exclusivos eu considerei pegar esse Epion, mas eu acabei desistindo. E eu peguei alguns kits que estavam lá normais. Não tinha muita variedade dos kits normais, só o que teve lote recente, como eu falei, né? Tinha até menos kits do que tinha em Osaka. Não tinha nenhum do G-Quax, não tinha o Polizizako, por exemplo. Tinha menos Perfect Grades. Em Osaka tinha o Unicorn e o Exia. Lá em Tóquio só tinha o Unicorn, era o único Perfect Grade que estava à venda. Então, realmente, eu acho que em Tóquio eles estão fazendo a limpa. Quando eles estão fazendo todo esse controle para limitar, mas quem consegue entrar tá comprando. Quem saía da loja, você via saindo com sacolas cheias. Eu saí com uma sacola até magrinha, não comprei muita coisa na Gundam Base, porque não tinha tanta coisa que eu queria, mas o pessoal tava fazendo a sacola lá. Então dá para ver que a escassez continua do jeito que eu já venho falando desde 2023, que aconteceu comigo também em 2024, e em 2025 ela continua. Eu ouvi gente falando que talvez ela estava melhorando, não foi a impressão que eu tive. Realmente falta muito Gunpla
na Gundam Base você não consegue achar quase nada mesmo. Tirando os exclusivos, é quase nada. O que mais você estava vendo nas lojas, tanto na Gundam Base quanto loja com preço oficial, era kits do Witch from Mercury, que pelo visto eles estão meio que encalhando, a Bandai talvez fabricou demais, a série já acabou e a procura diminuiu. Mesmo do Seed Freedom não tinha muita coisa, muita variedade. Vários kits do Seed Freedom eu não vi em lugar nenhum. Do G-Quax então nem se fala, né? Eles estavam desaparecendo. Então, terminei, fiz as minhas compras, gastei o meu cupomzinho ali de compras para fazer as compras na Gundam Base, né, de Tóquio. Tem uma loja da Strict G, que é uma marca de roupas que vende várias roupas exclusivas de Gundam. Essa loja ela fica junto da Gundam Base, mas ela tem uma entrada separada, onde você pode entrar sem precisar ter a reserva. Então, se você estiver lá e não tiver uma reserva para Gundam Base, pelo menos você pode entrar na Strict G. Depois da Gundam Base, eu fui ver, é claro, a estátua do Unicorn, né? Eu tive a sorte de ver um show dele lá, tava bem no horário, ele costuma acontecer à noite, ele faz mais shows, né? Senão durante o dia ele só faz umas transformações, né? Mas à noite ele faz mais shows com luzes, tudo. Tava tendo um show bem legal de 45 anos, eu vou mostrar algumas imagens, mas eu não posso colocar o som por causa da música, a banda vai bloquear esse meu vídeo, mas estava bem legal porque ele ia contando meio que a história de Gundam através do Unicorn. As cores do Unicorn iam mudando para combinar com as cores das animações que eles iam mostrando numa projeção ali na parede do shopping do Diver City. Então ele começa com o Unicorn ficando nas cores do RX-78, isso eu achei muito bacana. Ele vai mudando de cores e ele termina no G-Quax. Então eu achei bem legal esse show foi bem bacana, gostei bastante. Claro que o Unicorn também se transforma durante esse show, como sempre acontece, mas foi muito legal. Depois de ver isso aí, tem agora, né, eu já tinha falado no ano passado, quando eu fui lá, que tem um anexo embaixo, bem atrás do Unicorn, sem você entrar no Diver City, tem uma Gundam Base Annex, que eles chamam, que é só quase um quiosque, é fechado o lugar, né, é como se fosse uma lojinha mesmo fechada, mas ela parece um quiosquezinho. Tem alguns poucos kits, às vezes tem kits que tem no anexo e não tem na Gundam Base, então vale você olhar nas duas, e nesse anexo você não precisa de reserva nada, é só entrar, mas em geral ela tem só uns merchandising, tipo umas canecas, umas camisetas, tudo. Tem gachapons também, no ano passado quando eu fui eu consegui um gachapon da estátua do Unicorn que eu achei bem legal, não tinha esse ano esse gachapon, mas tinha algumas coisinhas, mas nada que me interessou tanto, mas é uma opção se você estiver lá. E do lado desse anexo tem um Gundam Café, e esse sim é um food truck que vende café, tem algumas coisas também de Gundam, bebidas assim com aquelas espuminhas impressas com desenho, sabe? Tinha lá também, isso eu achei bacana. Uma coisa bem legal que eu queria mostrar e comentar com vocês é que essa foi a terceira vez que eu fui lá ver a estátua do Unicorn. Eu tinha ido em 2023, 2024 e agora em 2025. E vendo o show deles lá de 45 anos, eu reparei que atrás da estátua, mais pra cima dela, tinha janelas do shopping do Diver City com restaurantes voltados para a estátua. E eu nunca tinha reparado que tinha. Aí eu comentei com minha esposa, ela falou, eu também percebi que tem umas pessoas. Acho que até foi ela que chamou minha atenção. Aí eu falei, nossa, vamos ver esse restaurante. A gente estava com fome, normalmente a gente come no próprio piso onde está a estátua. Aqui no caso do shopping, é o segundo andar do shopping, né, onde está a estátua. Mas olhando pela janela, eu imaginei, deve ser o quarto andar. Na verdade, era o quinto andar. Nesse quinto andar tem alguns restaurantes também e tem um restaurante de yakiniku, que é aquele tipo churrasco que eles fazem na mesa, similar ao Korean Barbecue, onde tem uma grelha na mesa, eles te dão pedaços de carne, você vai colocando nessa grelha e você mesmo faz ali na mesa para você. Era um restaurante de yakiniku que tinha Kobe Beef, né, que é um Wagyu de Kobe, é uma carne maravilhosa. Na minha primeira viagem para o Japão, eu fui para Kobe, comi lá, sou apaixonado por Wagyu em geral, e o Wagyu japonês, né, que é o original. Tem alguns países que agora fazem também, né, nos Estados Unidos eles têm o American Wagyu, que não é a mesma coisa do japonês. Então eles tinham lá Kobe Beef, o que é sempre caro, mas é delicioso. Então eu achei que era perfeito combinar algo que eu queria muito voltar a comer, que era o Kobe Beef. Eu já tinha falado pra minha esposa que nessa viagem eu queria pelo menos um dia ir num restaurante de Kobe Beef, né? A gente gosta muito da culinária japonesa e a gente gosta de alternar. Não comer só sushi, não comer só ramen, não comer só soba, né? Alternar entre várias coisas. Então eu achei que era uma combinação perfeita. Perguntei para eles, né, em inglês, o rapaz teve uma certa dificuldade, né, às vezes no Japão nem sempre eles entendem, mas se precisar você pode usar o tradutor no seu celular, mas não precisei, eu perguntei se ele tinha lugar na janela, ele entendeu, tinha uma mesa na janela e ele sentou a gente lá. Dava para ver que todo mundo que estava comendo no restaurante era só japonês, então não tinha muito ocidental comendo lá.
O que muitas vezes eu vou dizer para vocês que é um bom sinal. Se o restaurante tem muito ocidental, às vezes é um sinal que é muito para turista, é um lugar onde os locais não vão. Então lá tinha muito japonês, nós éramos os únicos ocidentais lá. E com vista fantástica para a estátua do unicórnio. E enquanto a gente estava comendo, teve mais um outro show do unicórnio, né? Ele tem, na frente dele sempre tem uma placa dizendo os horários e os shows, né? Eles são shows diferentes. E estava acontecendo um show, então foi fantástico poder comer uma comida deliciosa vendo o unicórnio. Então isso foi muito bacana, uma experiência que eu não tinha tido. E passar, né, se vocês tiverem a chance, conversando com um colega meu que já foi pro Japão, ele falou que tinha ido naquele restaurante, então eu fiquei bem surpreso, falei, puxa, que bacana, né, eu não sabia que tinha aquele restaurante, senão eu teria indicado desde o começo. Bom, agora o restante de Tóquio. Dessa viagem, é claro, eu guardei quase que um dia inteiro para ir em Akihabara e dar uma boa pesquisada. Dessa vez eu fui decidido a olhar todas as lojas primeiro, anotando ou tirando foto de todos os kits que eu vi com o preço para depois decidir quais eu ia comprar, para não cair na besteira de às vezes comprar na primeira loja, né? Principalmente porque assim, quando a gente está tratando de lojas que vendem no preço oficial, como a Yamada, a Yodobashi, a Bic Camera, né? Tudo, o preço oficial, normalmente as lojas dão às vezes um pequeno desconto, mas é quase sempre no preço oficial. Quando você vai nessas lojas de segunda mão, aí o preço varia bastante. Um kit que custa originalmente 2.000 ien, uma loja pode vender por 3.000, a outra por 4.000, então é meio incerto, né? Então eu tinha o plano de ir bem claramente pesquisando o preço, olhando em tudo. Então eu segui o mesmo roteiro que eu já contei naquele vídeo no meu vlog de 2023 e também contei no meu vídeo de guias com as lojas, né? Então basicamente você vai no prédio da Rádio Kaikan ali, Radio Kaikan, onde tem a Yellow Submarine. Eu achei que a Yellow Submarine dessa vez estava bem fraca. Você vai lá, tem a Amiami. A Amiami foi uma grata surpresa, tava com bastante kit e foi o único lugar que eu achei os G-Quacks no preço oficial. Tava inclusive com 50 ien de desconto em relação ao preço oficial. Até fiz um registro, não fiz muitos vídeos das lojas dessa vez, porque eu já tinha feito em 2023 e tava cheio de gente por ser Golden Week, então as lojas estavam bem movimentadas, eu não queria ficar fazendo vídeo com um monte de gente para todo lado. Mas eu registrei essa prateleira porque tinha muito do G-Quacks e eu fiquei surpreso. Eu fiquei também surpreso em perceber em várias lojas como aumentou a quantidade de kits chineses, especialmente de mecha Musumes, né? Mas alguns dos mechas chineses que não são clones de Gundam, também eu vi em algumas lojas lá, o que foi uma surpresa porque não era algo que eu tinha visto acontecer muito em 2023, mas está aumentando agora. Então eu passei em todas essas lojas do prédio da Rádio Kaikan, do lado dela tem aquela Gundam Specialist que fica no 7º andar. Essa também tem um grande estoque, mas essa costuma ter um preço mais salgado, né? Então eu dei uma olhadinha nela, dei uma olhada em todas as lojas que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, então eu não vou repetir todas elas de novo. Então eu vou só comentar por cima, porque as lojas foram as mesmas, as lojas foram diferentes, não foram lá em Akihabara que eu fui. E eu queria só dar uma geral, que na geral eu acho que não mudou muito. Pelo contrário, em algumas lojas, especialmente lojas de preço oficial, e eu fui na Bic Camera que tem lá em Akihabara, eu fui na Yodobashi Akiba, que é a Yodobashi especial lá de Akihabara, a Yellow Submarine, o que eu percebi nessas lojas, e na Yamada, né, aquela lá B1, que eu também já tinha falado, que fica em Ikebukuro, que tem um andar que antigamente era só de Gundam, o 6º andar, e agora ele não é mais. O que eu percebi é que tinha muito pouco Gunpla. Você entrava nessas lojas oficiais, né? Bic Camera, Yodobashi, Yamada e a Yellow Submarine. E o que você, da parte que era para ter um monte de Gundam, o que menos você via era Gunpla. Você via kits da Bandai de 30-minute mission, tinha de monte. Pelo visto, parece, ou a Bandai tá produzindo muito deles, ou eles estão encalhando. Porque toda loja tinha um monte de 30-minute mission. 30 Minute Sisters tinha até bastante, coisa que eu não estava vendo antes. Então ou a Bandai começou a produzir mais, ou eles já estão começando, não estão fazendo. Alguns kits desaparecem, alguns de 30 Minute Sisters você não acha. Mas alguns estavam em todas as lojas, então não estão vendendo tanto, pelo menos, quanto Gunpla. Você vê muito daqueles kits que a Bandai tem feito de Figure Rise, sabe? Do Ultraman, do Dragon Ball. Outros kits que não são Gunplas, né? Esses kits você vê bastante nas lojas. Aqueles SDs que eu chamo de SDs de carnaval. Tá chovendo um pouco aqui. Aqueles SDs de carnaval que tem um monte de coisa, esses você vê bastante também.
mas de resto você não vê muitos kits de Gunpla mesmo, tem muito pouco. Algumas lojas quase não tinha Gunpla. Eu vi um monte de kits de outras fabricantes, tem um monte de Mecha Musumes da Kotobukiya, esses tem bastante, tem bastantes outros kits de outras marcas, vocês até vão ver que eu comprei algumas coisas diferentes no meu correio Gunpla, mas não tem Gunpla mesmo, você vê muito pouco. Eu achei bem curioso isso. Tinha lojas onde nas prateleiras estava escrito Gunpla, várias assim coisas de divulgação de Gunpla e não tinha Gunpla nenhum. Eu achei muito curioso, chamei a atenção para minha esposa o quão pouco Gunpla numa área que deveria ter muito Gunpla tinha. Até mesmo a Yodobashi tinha muito pouco Gunpla. Tinha só um tipo de Perfect Grade, que era o Banshee. Quase não tinha nada, e tinha muitos outros Model Kits, mas pouco Gunpla. Tem vários agora da Plamax, Moderoid, Kotobukiya, como eu falei, mas Gunpla mesmo tá difícil. Vários da Bandai que não são Gunplas, então é um fenômeno bem curioso. Eu espero que a Bandai consiga realmente aumentar a produção e aumentar a quantidade, porque é bem frustrante você entrar nessas lojas que tem o preço oficial, que tem áreas dedicadas a Gunpla e ter tão pouco. Os lugares que tinha Gunpla, em geral, como eu falei, era uns poucos high grades que tiveram lote recente, pouquíssimo master grade, mesmo o Vidar que tinha acabado de sair eu quase não achei, mas tinha muito do Witch from Mercury. O Witch from Mercury eu acho que depois que acabou a série eles passaram a encalhar, tava bem difícil. De resto, as lojas de segunda mão estavam na mesma das outras vezes. Tem uma certa variedade de kits, às vezes você acha os kits que você está procurando, mas em geral com preços bem salgados, preços bem acima. Como eu falei, o Epion, que estava 6.600 na Gundam Base, porque ele tinha acabado de sair, eu vi sendo vendido por 25 mil ien na Surugaya. Eu fiquei chocado o quão acima do preço oficial eles estavam revendendo nessas lojas de segunda mão. Mas, em geral, a Mandarake, a Surugaya... principalmente a Surugaya é o lugar que mais compensa. Se você for em um único lugar, continua sendo a Surugaya para mim. A Gundam Specialist tem grande variedade, mas os preços deles são mais salgados. A Surugaya acaba sendo a melhor opção se você estiver disposto, se tiver algum kit que você está querendo muito e tal. Claro que você olha também nas lojas com preço oficial, né? Mas a Surugaya continua sendo a melhor opção ali em Akihabara. A Mandarake, a Ami, como eu falei, foi uma surpresa por causa do G-Quax, mas em geral não tinha muito Gunpla também. Então essa é a situação. E Yellow Submarine não tinha quase nada de Gunpla. Foi o lugar onde eu comprei o meu primeiro Gunpla em 2017, e tinha muitos na época, e agora não tinha quase nada. Foi bem triste de ver. E agora o que eu vi de diferente? Eu voltei aí na Mandarake de Shibuya, que fica ali nos subterrâneos, você tem que descer vários andares de escada. Tinha uma certa variedade, mas não tinha tantas coisas assim. Não tinha nada que assim, realmente eu queria, então eu não comprei. Eu fui na Yamada de Ikebukuro, né? Tinha bastante kit, mas não muito Gunpla. E o que eu fui de diferente dessa vez e eu queria trazer para vocês é a Mandarake de Nakano. Fica na Nakano Broadway, que fica bem junto da estação de Nakano do trem, né? Acho que tem metrô e tem JR nessa estação em Nakano. E na Nakano Broadway fica a Mandarake. E essa é uma Mandarake muito diferente, porque ao invés de ela ser uma loja só, por exemplo, em Akihabara ela é um prédio com vários andares e em cada andar tem categorias. Tem um índice quando você entra dizendo tal andar tem toys, tal andar tem pelúcia, tal andar tem fantasias, tal andar tem Gundam, tem Model Kits. Tem essa de Akihabara é assim. A Mandarake de Shibuya, que é no subterrâneo, ela é um andar só, mas ela tem áreas também separadas. Essa de Nakano, ela não é uma loja só. É como se fossem vários quiosques espalhados numa galeria, num shopping meio que quase que... Ele não é aberto, mas ele parece um shopping aberto ou uma galeria, como a gente tem várias aqui em São Paulo. E tinha vários quiosques. Então você tem que ir andando entre vários andares nesses vários quiosques. Se você quiser olhar só Gundam, vai direto no terceiro andar da Nakano Broadway, dessa galeria, que lá tem uma das Mandarakes lá, é só pra Gundam, fica bem na cara ali, que é uma só pra Gundam. Claro que tem outros Model Kits similares, né, dentro ali de mechas, tudo, Mecha Musumes, tudo, mas tem bastante coisa de Gundam. Achei bem bacana essa, tem bastante variedade, algumas coisas com preços bons. Então é uma loja que eu não tinha ido ainda, não tinha indicado para vocês porque eu não tinha ido, e eu acho que vale bastante a pena. Tem bastante coisa, você vai andar bastante, tem vários andares, você vai achar coisas diferentes, mas foi bem bacana explorar essa aí. Tem até uma parte que tem um tori, assim, uma entrada como se fosse um templo, que é onde eles vendem os brinquedos mais raros, mais antigos e provavelmente os mais caros. Eu não dei uma olhada muito porque eu não tenho muito interesse nisso,
mas eu achei bem bacana, tinha bastante coisa de segunda mão da Disney de Tóquio, de coisas de eventos passados, né? Porque a Disney faz merchandising e depois que acaba nunca mais volta. E minha esposa estava procurando por algumas coisas raras lá, tinha bastante coisa. Nessa parte de Gundam tinha caixas cheias de gachapon de Gundam que você podia comprar já escolhendo. Eu até comprei Model Kit lá, gostei bastante, eu achei que vale bastante a pena ir, não só para comprar, mas pela curiosidade de ver, porque é uma Mandarake muito diferente por o fato de ela estar espalhada em diversos quiosques, em diversos andares. Não sei nem dizer para vocês quantos quiosques diferentes tinham. E para encerrar, na última noite, a gente resolveu voltar lá para Odaiba para ver a estátua do Unicorn, nos despedirmos dela e darmos um tchauzinho e terminar a viagem por lá. Então eu não tinha reserva para Gundam Base e ela estava naquele dia num dia vermelho, então só podia entrar com reserva. Parei lá na porta para ver se eles não iam deixar pessoas sem reserva entrar, eles não estavam deixando. Dei só uma espiadinha ali de longe e me despedi do Unicorn e foi isso. Esse vídeo eu tentei fazer um pouco mais resumido, ainda assim ficou longo, né? Mas era mais para mostrar as coisas de diferente que eu fiz que eu não tinha feito nas viagens anteriores. No vídeo de dicas que eu pretendo fazer, eu vou tentar consolidar melhor as dicas atualizadas de 2023, mas também coisas, por exemplo, de 2024, como sobre ir para Fukuoka, né, onde tem a estátua do Nuganda, que eu não dei muitas dicas sobre isso, e também as coisas novas, né, que eu acabei descobrindo algumas coisas, algumas dicas que eu dei em 2023 mudaram um pouco agora em 2025. Então, fiquem ligados para esse vídeo de dicas atualizadas. Mas foi isso aí, essa foi a minha viagem de 2025 para o Japão. Foi, acho que, das 4 vezes que eu fui para o Japão, foi uma das que a gente mais se divertiu, eu e minha esposa. Foi uma das mais gostosas, a gente já conhecia, assim, não vou dizer que eu conheço bem o Japão, ou nem mesmo Tóquio, mas a gente já conhecia um pouco, então você já vai com uma expectativa diferente, você vai mais relaxado, porque você não tá naquela correria de conhecer tudo, de ver tudo, né? Quando eu fui em 2023, eu queria ver a estátua do Unicorn, eu queria ver o Gundam que se movia em Yokohama. Quando eu fui ano passado, eu queria ver o Gundam em Fukuoka, eram várias novidades. Dessa vez foi mais tranquilo, foi mais pra procurar coisas específicas que eu queria e eu achei que foi muito bacana. O Japão é sempre um país maravilhoso, amo ir para aquele país. Se eu puder, se eu tiver oportunidade, eu vou todo ano lá, sem sombra de dúvidas. E, como eu falei, infelizmente para o brasileiro, a melhor opção para adquirir Gundam é viajando. Eu sei que não é uma opção acessível ou fácil para muita gente, mas é a melhor. Infelizmente, importar do Brasil tá bem difícil e esperar que os produtos cheguem no Brasil também tá difícil. Então, poder viajar e comprar Gundam é excelente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.